Fala, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira que se inicia, meio de semana já, primeira aula, então que Deus nos abençoe, que dê tudo certo e que tudo isso passe logo, certo? Então vamos lá, iniciando a nossa apostila 2 hoje, certo? E na apostila 2 nós vamos falar sobre múltiplos e divisores de um número natural, tá? Na página 102, múltiplos e divisores de um número natural. Primeira coisa, nós temos que lembrar o que é um número natural. Nós já estudamos, já vimos, número natural são os números positivos, aqueles que nós falávamos, os bonitinhos, lembra? Que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e vai embora. Não tem um número negativo, que nós falamos de temperatura aquela vez, não tem números com vírgula, né? Os números decimais, enfim. Esses são os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e vai infinito, certo? Esses são os números naturais. Então, desses números naturais, nós vamos falar de múltiplos e divisores, tá? E não tem como falar de múltiplo e não falar de divisores, e não tem como falar de divisores e não falar de múltiplos. Afinal, a multiplicação é inversa da divisão. A divisão é inversa da multiplicação. Se você estiver falando de um, automaticamente você fala do outro, ok? Então, vamos analisar essa situação aí. Primeiro caso, claro, a apostila traz todo um contexto aqui, né, de uma situaçãozinha, cabe vocês ler, não vou ficar lendo isso daqui para vocês agora, fica a leitura para vocês, e aí você depois vem aqui para a explicação. Então vamos lá, vamos começar aqui o seguinte, ó, múltiplos de um número natural. O zero, duas situações muito importantes, tá? Quando nós falamos em múltiplos de um número natural. O zero é múltiplo de todo número natural. Prestem atenção. O zero, ele é múltiplo de todo número natural, tá? O zero é múltiplo de todo número natural. E todo número natural é múltiplo dele mesmo. O zero é múltiplo de todo número natural e todo número natural é múltiplo dele mesmo. Professor, não estou entendendo nada esse negócio de múltiplo aí. Ó, presta atenção. Vamos imaginar aqui, ó, na primeira situação, os múltiplos de 2. Vamos analisar quem são os múltiplos de 2. Então, eu vou colocar assim, ó. Um M, indicando múltiplos, e entre parênteses 2. Por quê? Porque eu quero os múltiplos de 2. Vamos lá, vamos ver quem são esses múltiplos de 2. Primeiro número que aparece é quem? O zero, porque ele é o quê? Ele é múltiplo de todo número natural. Zero. Depois do zero, quem será que é? Professor, não entendi ainda esse negócio de múltiplo, como que eu encontro isso daí? Presta atenção. Se você pegar a tabuada do 2, o resultado da tabuada do 2 são os múltiplos de 2. Ah, é nada, professor. É. Então quer dizer que se eu pegar a tabuada do 3, o resultado da tabuada do 3 são os múltiplos de 3? Com certeza. Se você pegar a tabuada do 17, o resultado da tabuada do 17 são os múltiplos de 17? Sim. Tanto que a apostila traz a do 14. Ele traz alguns valores da tabuada do 14, ou seja, os múltiplos de 14. Então quer dizer, professor, que os múltiplos de 2 é quem? 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Ah, mas daí vai parar no 20? Não, 20, 22, 24, 26 e assim por diante. Vai funcionar com todos os números dessa forma. Então, professor, quer dizer que os múltiplos de um número são os resultados da tabuada? Exatamente, são os resultados da tabuada. E por que o zero então? Ué, horas bolas, vamos pensar aqui na do 2. A tabuada do 2 não é 2 vezes 0? É 0. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6.
aqui, ó, 0, 2, 4, 6. São esses os múltiplos, não tem segredo, tá? Uma coisa que todo mundo esquece. Eu já estou dizendo, já vou adiantar para vocês não esquecerem, tá? É desse cara aqui, ó, do 0. Por quê? Depois que vocês pegam um jeito e o costume de fazer a tabuada, o que vocês fazem? Vocês começam sempre do 2 vezes 1, né? 2 vezes 1, todas as tabuadas, vocês começam pelo vezes 1, não é? Por quê? Ah, porque o vezes 0 é 0. Mas quando nós falamos em múltiplos de um número natural, ó, o 0 é múltiplo de todo número natural, tá? Beleza? Tranquilo, então não tem segredo. Falou em múltiplo, é o resultado da tabuada daquele valor ali. Os múltiplos de 10. 0, ó, tabuadinha do 10, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Os múltiplos de... pensa aí você agora um número e faz aí alguns múltiplos dele. O que pode acontecer em situações dessa é eu falar, por exemplo, assim, os múltiplos de 2, ó, presta atenção agora, um outro exemplinho aqui, ó, mas vou utilizar ainda os múltiplos de 2. Os múltiplos de 2 compreendidos entre, ó, presta atenção na pergunta, os múltiplos de 2 compreendidos entre 15 e 27. Ué, professor, mas nem tem isso. Ué, eu estou pedindo os múltiplos de 2 entre 15 e 17. Como que você vai fazer isso aí? Pausa o vídeo e tenta. Agora, pausou? Agora vem aqui, ó. Imagina então, os múltiplos de 2 entre 15 e 17. Eu sei que o 15 nem tem na tabuada do 2, então de fato ele nem aparece. Mas depois do 15, quem que é o valor que eu tenho? O 16. Então eu sei que o 16 vai fazer parte. O 16. E depois? O 18. E depois? O 20. O 22. O 20. Vou colocar aqui, tá? Ó, o 24. Eu falei entre 15 e 27. O 24. O 26. E aí nós não vamos colocar os 3 pontinhos. Por quê? Porque entre 15 e 27 são esses os múltiplos de 2. Então os exercícios de múltiplos vão ficar brincando dessa forma, tá? Falando, entre tal e tal. Agora, por exemplo, se eu falo os múltiplos, olha aqui a pergunta, os múltiplos de 2 compreendidos entre 16 e 26. Professor, tá aqui a resposta. Não. Sabe por quê? Eu estou falando entre o 16 e entre o 26. E quando eu falo isso, eu não posso considerar quem? Nem o 16 e nem o 26. Então, esses são os múltiplos de 2 compreendidos entre 16 e 26. Professor, e se você falar assim, os múltiplos de 2 compreendidos de 16, opa, então o 16 vai aparecer, porque é do 16 até o 26, então aí vai aparecer de novo, tá? Entenderam? Então as restrições aqui são, se falar de um número que não pertence ao múltiplo, que foi o caso do 15, você vai pegar o próximo número, que seja múltiplo daquele que nós estamos querendo. Se falar entre tal e tal número, esses números, essas extremidades não aparecem. Se falar de até, essas extremidades vão aparecer. E lembrando mais uma vez, o 0 é múltiplo de todo número natural. E todo número natural é múltiplo dele mesmo. Aqui, ó, todo número natural é múltiplo dele mesmo. Ok? Beleza? Agora vamos lá. Divisores de um número natural. Divisores de um número natural. Não tem segredo, de fato, nós vamos trabalhar com divisão. O múltiplo nós trabalhamos com multiplicação. Mas vamos lá. As duas situaçõezinhas aqui para lembrar também. O número 1 é divisor de todo número natural. Ó. Quando eu falo em múltiplo, quem que aparece para todo mundo? O 0. Quando eu falo em divisor, quem que aparece para todo mundo? O 1.
grava isso. Múltiplo, o 0. Divisor, o 1. Tá? Não pode confundir. E todo número natural diferente de 0 é divisor dele mesmo. Mas, professor, como assim um número é divisor ou não é divisor de outro número? Como que eu vou fazer isso? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Se você pegar, vamos pegar aqui dois exemplos, tá? Ó. Vamos pegar exemplos aqui. Se você pegar o número 10, tá? E dividir por 2. Vamos pegar números baixos, números simples, mas que vale aí o entendimento geral, tá? 10 dividido por 2 é 5, né? Porque 2 vezes 5 é 10, então, aqui ó, 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Olha o que aconteceu, pessoal. Eu dividindo 10 por 2, tá? O meu quociente é 5 e o resto foi quanto? 0. Se o resto de uma divisão for 0, tá? Se o resto de uma divisão for 0, este número aqui, o 2, ele é considerado divisor desse aqui, que é o dividendo. Mais uma vez, ó, se o resto der 0, este número aqui, ele é considerado divisor desse dividendo aqui. Ou seja, o 2, ele é divisor do 10. Quando eu falo que é divisor, é porque a conta, a nossa divisão vai dar certo. Tá? Então, tal número é divisor de tal número? Monta a continha. Se o resto der 0, é divisor, tá? Agora, olha só, se eu pegar o 10 e for dividir por 3, vai ficar 3. 3 vezes 3 é 9. 9 para 10, 1. Olha o resto aqui, quanto deu? Deu o resto 1. Então, o que você vai concluir com o resto 1? Quer dizer que o 3, ele não é divisor do 10, tá? Na conta, se nós formos dar nome aqui, lembrando, esse é chamado de dividendo, esse é chamado de divisor, quociente e resto. Então, o 3, ele nessa conta, ele recebe o nome de divisor. Sim, ele recebe o nome de divisor. Mas ele não é divisor do 10. É isso que vocês têm que entender, essa diferença. O 3 na conta ele é divisor, mas ele não é divisor do 10. Por que ele não é divisor do 10, professor? Porque o resto deu o quê? O resto deu 1, não deu o resto 0. Para que o número seja considerado divisor, o resto da conta tem que ser 0. Ok? Tranquilo então? Beleza? Ó, não tem segredo, tá? Lembrando, o número 1 é divisor de todo número natural, tá? Eu posso aqui, por exemplo, colocar, tá, os divisores de 10 agora. Ó, os divisores de 10. Quem vai aparecer primeiro? O 1. Depois, o 2. O 2 é divisor do 10? Opa, nós já vimos que é. Ele é divisor do 10. O 3 é divisor do 10? Não é. O 4 é divisor do 10? Se você tentar dividir 10 por 4, não vai dar. Até porque o 10 ele não aparece na tabuada do 4. Então vocês estão vendo que tem ligação de divisor e de múltiplo. Tá? O 5 é divisor do 10? O 5 é. O 5 é divisor do 10. E o 6 é divisor do 10? Não. O 7 é divisor do 10? Não. O 8 é divisor do 10? Não. O 10 não aparece na tabuada do 8, nem na do 7, nem na do 6. O 9 não. E o 10 é divisor do 10? Todo número natural diferente de 0, ou seja, não pode ser o 0, é divisor dele mesmo. Então o 10 é divisor do 10? Com certeza. O 10 é divisor do 10, tá? Beleza? Não tem segredo, tá? Professor, mas por que fala aqui que é diferente de 0? Porque na matemática, pessoal, existe o primeiro mandamento da matemática. Eu gosto de falar, esse é o primeiro mandamento da matemática. Não dividais por 0. Então você não pode, de forma alguma,
acontecer uma situação assim, por exemplo, ó, o 10 dividido por 0. Isso aqui não existe, tá? Divisão por 0 na matemática não existe. Então, ó, é o primeiro mandamento da matemática. Não dividais por 0, ok? Então, os divisores, mais uma vez, o resto da nossa conta, para você determinar se o número realmente é divisor daquele outro, se ele é considerado divisor, o resto da conta tem que ser 0. Se for diferente de 0, não dá, ok? E aí, eu posso dizer também, tá? Eu posso dizer, falando que, olha só que interessante, falando que o 2, ele é divisor do 10, tá? Eu posso dizer que o 10 é múltiplo do 2. Ué, por quê, professor? Ué, é o processo inverso, ó. O 10 eu consigo dividir por 2, tá? Eu consigo dividir o 10 por 2. Logo, o 10 é múltiplo do 2. Se nós continuarmos aqui, ó, vai aparecer o 10, tá? Então, lembre-se disso. Falou em múltiplos, quem sempre aparece é o 0. Falou em divisor, quem sempre aparece? O número 1, tá? E aí, todo número natural é múltiplo dele mesmo e todo número natural diferente de 0 é divisor dele mesmo, ok? Não tem segredo. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço!